Shalom, shalom, bom dia, minhas irmãs, shalom, queridas, shalom, turma, tudo bem? Hoje nós iniciamos mais uma aula, vamos para mais uma temporada, olha que maravilha. Hoje nós vamos trabalhar a virada do mês, né? Que está às portas aí, a troca de trono, a troca de governo, e eu estou muito feliz com essa aula, viu? Ficou uma aula com muito conhecimento e com bastante didática. Então, fica fácil de entender, né? Esse período aí que nós estamos entrando e contra o que estamos lutando. Vamos orar juntos? Pai, graças te damos, Senhor. Nessa manhã nós entronizamos o teu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, nós entramos diante do teu trono, nos elevamos diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor sonde aqui, Pai, os nossos corações. Senhor, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos sentimentos, todas as nossas intenções. Nós já rendemos, meu Deus, diante do Senhor. Rendemos a nossa vida, Pai. Rendemos o nosso ser diante de Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor passe com os seus olhos sobre nós, Pai, nos julgando, nos purificando, Pai, nos alinhando, meu Deus, elevando-nos, Pai, na Tua santidade. Nós oramos agora, Senhor, e pedimos a liberação dos céus, Pai, para ensinar, para ministrar, meu Deus, e para que o Teu Espírito, Senhor, possa se manifestar no nosso meio e possa nos conduzir nesse ensinamento, Pai. Possa dar abertura, meu Deus, para essa aula. Que o Teu Espírito, Senhor, seja manifesto e que os meus irmãos e irmãs possam receber do Teu entendimento, meu Deus, da Tua sabedoria. Em nome de Yeshua nós oramos. Amém? Venhamos ser escondidas e guardadas para esse tempo de estudo. Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar aqui o material da nossa aula. Nós vamos trabalhar o trono de Apolo. Você pode pegar aí a sua canetinha, seu caderno, Bíblia. Nós temos ensinado as amadas e os amados que nós caminhamos nos tempos proféticos, né? Nós estamos entendendo agora que existem tempos, e esses tempos são determinados. São tempos criados na agenda do Eterno para a humanidade, para nós, né? Então, nós fizemos aí uma série sobre Lilith, né? Fizemos uma série, gravamos algumas aulas aí, 10 aulas, e nós precisamos ainda fazer mais umas aulas para complementar e para finalizar aí de uma maneira, né, com propósito e uma renúncia bem ampla desse trono. Mas, amados, não é possível fazer tudo isso daqui pela internet. Não é possível fazer tudo assim, uma limpeza bem profunda, então nós precisamos ter um acompanhamento, né? Então, essa aula aí de Lilith te deu base para você perceber se você precisa desse acompanhamento, se você precisa de uma limpeza maior. Então, os irmãos que sentirem essa necessidade, vocês têm liberdade para falar comigo, tá? Para a gente organizar e fazer uma turma aí, né? E não necessariamente essa gravação, essa aula aí para a internet, mas nós podemos fazer uma limpeza maior e mais profunda, né? Relacionada ao trono de Lilith. Então, vamos lá. Os irmãos e as irmãs que tiverem necessidade, né? Vamos agendar, vamos marcar e vamos trabalhar essa limpeza mais profunda, com um propósito mais profundo, tá? Então, nós vamos abrir aqui está o PDF, acredito que vocês estão vendo ele. E aqui nós observamos a imagem de Apolo, né? Olha só.
como Lilith, né? Cada detalhe dele tem uma verdade, uma estrutura, né? E são aqui que ficam os ataques, né? Aqui que ficam as ações, está tudo relacionado na sua aparência. Observe bem. Então, nós vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a tela. Há uma estrita relação entre os diversos nomes e manifestações desse trono. Dependendo da época e da região, recebe nomes mitológicos como Horus, Osíris, Ra. No Egito, além de Amon e Apolo. Por que nós trabalhamos os nomes dos tronos? Porque você vai ouvir esses nomes e aí você precisa relacionar, né, com o que está sendo falado. Olha bem. Então, em cada local, cada país, cada região, ele é reconhecido por um nome, né? Então, na mitologia, no Egito, ele é conhecido, por exemplo, como Amon e Apolo. Também em Roma e na Grécia, é conhecido como Horus, ou elevado, é considerado como aquele que deu origem à civilização egípcia. Pelos gregos, ele é conhecido como Apolo. Geralmente é representado por um falcão sobre um poleiro, um homem com a cabeça de falcão, ou com um disco solar com asas de falcão aberto. Na maioria das vezes, nos umbrais das portas dos templos. Então, vamos lá. Aqui, queridos, nós estamos falando de Apolo em Roma, na Grécia, no Egito, né? Estamos falando dele nesses locais e de que maneira ele se apresentou e de que maneira ele atuou. Então, nós temos passagens, conhecemos, né, histórico nas escrituras, no Egito, por exemplo, né? Ele se apresentou como Ra. Olha bem. Horus, Osíris, né? Em cada local ele tem um nome. Até porque, amados, cada idioma, né, cada cultura, ela traz aí um nome diferente. A gente nunca vai ter o mesmo nome em diversos locais. Vamos lá, então. Apolo no grego. No grego antigo, Apolo ou Apollon, que significa o destruidor. Apolion, apesar de seu nome, ele é sendo amado e aceitado em quase todas as regiões, apesar do nome dele, né, e as atuações dele ser de destruição, né, o nome já representa isso, ele é muito bem aceito e muito amado. Seus nomes dos mais destacados e multifacetados deuses da mitologia grega vêm de Apelai, que significa pai, leão. Então, Apolo está aí relacionado ao signo de leão. E também de Apólline, que quer dizer destruir. Também vem de Apolo, deus hitita, das pragas ou do Acádio Nergal. Este trono é o encarregado de todas as enfermidades e epidemias. Seja qual for o seu gênero, ele as espalha sobre a terra. Apolo era o deus encarregado de trazer pragas e também curá-las, chegando a dominar os povos através disso. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui, queridos, é gostoso a gente trabalhar um pouquinho, porque quando nós observamos esse versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós falamos, como assim? Se o leão da tribo de Judá
é o próprio Senhor Jesus, como que o nosso adversário se faz como leão e brama ao nosso redor, como que funciona isso? Né? Se o leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá. Então, nós observamos aí que Apolo tem essa característica de leão, tem essa característica de pai, tem essa característica de destruidor. Então, ele é adorado, né? E ele é entronizado em diversos locais, com diversos nomes, com diversos aspectos, com diversas características. Nós estamos entrando agora no próximo trono, que é Apolo, um signo chamado Leão, e nós vamos trabalhar isso de uma maneira com que você entenda as características, as atuações, os sentimentos, as guerras que nós entramos nesse tempo, né? E principalmente nós aqui, pastores, né? Apóstolos, profetas, mestres, né? Evangelistas que aqui estão nessa classe. Nós atendemos pessoas, nós cuidamos de vida. E pessoas que nascem nesse período, elas recebem um tipo de guerra diferente dos demais. Então, aprender, amados, é bom para nós, porque nós estamos passando nesse período, nós temos filhos físicos, né? Temos a nossa família, é bom para nós, mas também é bom para servir o corpo de Cristo. Quando você encontrar alguém que nasceu nesse período, você já vai ter um pouquinho de entendimento. Opa, peraí, essa pessoa vive essas guerras por conta desse nascimento, por conta dessa oposição, por conta desse trono que se apadrinhou dela no nascimento. As amadas aqui, né, que já passaram pelo atendimento, já sabem disso, né? No nascimento, na sua fecundação, quando você, no mês que foi fecundado, no mês que você nasceu, então existe um trono aí, dominador regente. Dentro disso, nós vamos entender as características de cada pessoa, né? E as características dos tronos que regem essas pessoas, através do seu comportamento, através de sentimentos. Então, por que nós vamos falar desse ser mitológico? Por que nós vamos tratar disso e dar esses nomes aqui? Osíris, Horus, né? Por que nós vamos trazer para isso? Para que você entenda essas figuras nas escrituras. Quando você ouvir falar de um deus Ra, por exemplo, lá no Egito, você já vai ligar com esse trono, né? Está caracterizado como daquelas pragas. Então, nós observamos aqui que ele traz pragas e ele cessa a praga. Você observou? Então, quer dizer, ele traz a praga, aí ele recebe o altar de adoração e cessa a praga. Quando um trono quer ser adorado, ele vai atuar na sua força, né? E vai atuar com os humanos. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas, os seres que têm condição de levantar altares aqui na Terra somos nós, né? Somos nós que adoramos, somos nós que levantamos ofertas, somos nós que levantamos altares para esses deuses, né? E muitas vezes, amadas, nós não temos entendimento que agimos assim, que fazemos isso. Nós não sabemos que atuamos levantando altares, né? Nós achamos que quem levanta altares são os que trabalham, né, do lado contrário, que tem os seus centros, que tem as suas... E não, muitas vezes nós mesmos levantamos. Então, vamos lá. Falando de um ser, né? De um ser chamado Apolo. Ao mesmo tempo que ele aparece, né, aqui, com essa forma aqui de guerra aterrorizante, né, com a sua imponência, com a sua característica de destruidor, ele aparece logo aqui embaixo, meigo, olha que coisa mais meiga, olha um cabelinho amarradinho, loirinho, olha que, né, nossa, parece que é quase um anjo, né, não parece? Parece quase um ser angelical, nem parece esse monstro aqui, ó, né? Então, queridos e queridas, esses tronos, eles têm a habilidade de se transformar. Eles têm a habilidade de se caracterizar, né, um tempo de uma forma e outro tempo de outra forma. Então, nós vamos observar que Leão representa o Sol, né?
Ele representa o Sol. E junto com Lilith, a Lua, né, eles fazem uma conexão. E nós vamos trabalhar coisas aqui bem interessantes, sabe? Porque nós vemos que um governa de dia e um governa de noite, né? Então, queridos, Apolo e Lilith andam juntos. Eles andam juntos. Apolo representando o dia, o sol, né? E nós já trabalhamos aí o Salmo 91, né? Vamos dar mais uma passadinha nele aqui juntas. Nós vamos observar falando sobre setas que voam. Vamos pegar aqui o Salmo 91, vamos ler ele aqui. E a gente fica falando, meu Deus, que setas são essas? Quem pode me orientar sobre o que é isso daqui, gente? Que setas são essas, né? Olha bem, pois no 3, tá? No Salmo 91. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Observamos que é na cabeça de Apolo, né? Ele aparece aqui com as asas de um falcão. Olha ali. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Olha aqui o que ele carrega aqui na mãozinha dele, né? Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, vamos lá. Apolo é responsável por mortandade, ele é responsável por pragas, né? Então, ele está caracterizado aí como a figura do sol. Você consegue observar? Nós lemos, né, na aula de Lilith, sobre o terror noturno, e a gente linkou aqui Lilith com o terror noturno, né? É ela que atua nas noites. Porém, esse daqui é o que atua de dia, tá? Então, vamos lá. Qual é a conexão de Apolo com Lilith? São dois governos distintos. Um governa dia e um governa noite. Segundo a mitologia, os dois formam um par, né? Uma conexão. Formam um casal em um nível de atuação. O sol trazendo a ira, a guerra, a loucura da guerra, né? Que nós estamos falando de Apolo, destruidor, o que traz pragas, né? E Lilith atua ali na noite, como a Ísis, a Selene, o terror noturno, a que ataca com sonho. Agora você imagina uma pessoa, queridos, que cai na garra de dois tronos desses. De dia ela é atormentada com flechas, com pragas, com destruição. E à noite, quando ela vai fazer o seu descanso ali, né? Sua hora de renovação de forças, ela é atormentada com sonhos, pesadelos, ataques sexuais. O interessante é que Apolo, ele também trabalha nesses dois vórtices aqui, viu? Nessas duas características, de parte ser fêmea e parte ser macho. Essa atuação de fêmea é aqui, ó. É aqui. Porque é na homossexualidade, tá? Você pode ver que essa característica dele aqui, né? Tá tão sensível, tá parecendo um ser sensível. Então, às vezes, queridos, você vai guerrear aí, vai tirar alguém da homossexualidade e vai lutar achando que está precisando limpar a pessoa só de Lilith. Porque ela traz esse contexto aí de 6 meses homem, 6 meses desejo por mulher, né? 6 meses desejo por homem. Mas Apolo também trabalha aqui. Ele trabalha nessa característica aqui de ora destruição e ora, né? Aqui com uma aparência máscula, né? Forte, né? E ora com essa aparência aqui sensível, meigo, né? Então, bem afeminado, né? Olha só. Extremamente sensível, os traços do rosto, né? O cabelinho amarradinho, olha.
parece como um anjo, como nós falamos, né? Mas na verdade não é isso. Então, Apolo e Lilith trabalham juntos. Observe que o governo de Lilith sai para que o governo de Apolo entre, né? Observou aqui? E não é assim também. O sol se põe para que a lua, né, nasça. E a lua se põe para que o sol venha nascer. Então, os dois trabalham nessa conexão dia e noite, tá? Apolo e Lilith. Vamos lá. Apolo, Pítio, deus da profecia e dos oráculos. Delfos era uma pequena cidade a uns 10 quilômetros de Corinto. Ali, sua sacerdotisa Pitonisa, sobre um estado de transe, lançava seus oráculos às pessoas que vinham de longe para receber suas profecias. Aqui, queridos, é bom a gente dar um pouquinho de base, né? Lilith trabalha com o espírito de feitiçaria. Lilith trabalha com a adivinhação. Lilith trabalha com a parte de desvendar, né, o que está por trás das coisas. Então, ela trabalha ali com um ser chamado Piton. Observou aqui? Vocês já ouviram falar sobre Piton? Então, vamos lá. Ali a sacerdotisa, sobre um estado de transe, lançava seus oráculos às pessoas que vinham de longe para receber profecia. E nós vamos observar aqui que Apolo, ele é, queridos, relacionado à falsa profecia. E é por isso que ele se conecta com Lilith, porque Lilith também traz a falsa profecia, né? Os dois têm uma conexão perfeita. Vamos lá. Apolo era deus da música, principalmente dos instrumentos de cordas, participando de vários concursos e competições nos quais assassinava os perdedores, ou estes se suicidavam. Transformou-se em pai dos homossexuais, músicos, hippies, boêmios e, por último, incentivador do suicídio. Leão, o trono de Apolo, e as primeiras representações da imagem... Aqui eu cortei uma frase, queridos. Deixa eu apagar aqui. É possível relacioná-lo diretamente com a libertinagem. Os desejos, os assassinatos de jovens, os rituais de magia, o sacrifício de pessoas. Sua história está cheia de mortes, torturas, castigos e suicídio. É o fundador e o vigilante das cidades. Outra de suas funções no mundo espiritual é castigar os demônios e espíritos que se rebelam. Apolo, matador de lagartos. Apolo é o deus dos adivinhos, principalmente das bruxas e dos médios. Então, amados e amadas, observem aqui. A conexão de quem nasce nesse período com a feitiçaria é muito grande. Então, você provavelmente vai atrair, né, a feitiçaria, seja através de relacionamentos, seja através de pessoas, seja através do cosmo, né? Tanto Lilith atrai a feitiçaria, mas apóstola, eu nunca mexi com isso, eu nunca fiz nada disso, mas você nasceu num período, né? E nasceu numa regência, a qual te leva, né? E te levou a conectar com isso, mesmo inconsciente. Como assim inconsciente? Através de objetos, através de roupas, através da música, através de desejos, né? Através de ações, de colocar os desejos, né? Você vê aqui que ele foi o pai dos homossexuais. Então, amados, você observa que esse mês que se inicia é o mês de Ave, é o mês que representa a paternidade, né? E Apolo vem tomando a paternidade de quem? Ele vem tomando a paternidade dos que estão sensíveis, né? Por exemplo, nós vamos pegar pessoas aqui, né? Como
uma pessoa que não tem identidade, o homossexual. Ele não sabe o que ele é, né? Dentro dele, ele está sem identidade. Então, ele se apadrinha de pessoas órfãos. Ele se apadrinha. Como um bom pai, ele se apadrinha e ele tortura, castiga, né? E leva a pessoa ao suicídio. Então, por que nós estamos trazendo esse contexto de Apolo? Porque quando você estiver sobre ataque e atendendo também, né? Estiver tirando pessoas do ataque, você precisa saber contra o que você luta. Você não pode ficar aí batendo nos ares, né? Meu Deus, eu estou lutando contra o que aqui? Gente, alguém me diz contra o que eu luto aqui, né? Então, quando você entende que esse ataque de Apolo é violento, né, no quesito identidade, você compreende que ele se apadrinha das pessoas. Ele é paternidade dos órfãos. Ele é paternidade de quem ainda não tem identidade. Então, vamos lá, observe aqui. Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui que eu tirei. Você pode se sentir aí um pouco confusa nesse período, porque existem duas paternidades vigentes aqui. Né? Nós vamos lá no mês de Ávido, deixa eu pular lá rapidinho, para que você entenda, né, a questão dessa tribo. Vamos lá, ó. A tribo de Simeão é o 5º mês no calendário hebraico e é o 2º mês da estação de verão. A pedra preciosa representada de Simeão é a safira, o mês natural é julho e agosto, né? Vai até meados do dia 22, aí 23 de agosto. Mês espiritual, ave ou Ab, mês do pai. Entendeu aqui? Signo regente, leão sobre o trono de Apolo. Letra T, possui o valor do Aleph Bet. Tem vários significados, odre, serpente, ventre, adoração, mas principalmente o gerar, queridos. Ela se parece com um útero, a letra T. Vamos voltar aqui para cima. Então, você vai entender que é o mês da paternidade. É o mês onde se estabelece identidade. Por outro lado, é o mês onde se confronta identidade e aonde Apolo se apadrinha. Então, esse mês, nós temos uma frequência liberada no cosmos. Uma frequência, queridos, que vai confrontar a sua identidade. Você vai ser confrontado naquilo que você é, tá? E se você que já tem identidade, se você que já sabe quem é, para que veio, para onde vai, da onde veio, é confrontado, imagine, né, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, né, a nossa igreja num todo, que não tem, talvez ainda, né, essa base de conhecimento e nem essa força aqui de já ter a sua identidade, né, o seu posicionamento. Então, vamos lá. Uma de suas pitonisas, a de Endor, região da Galiléia, próximo ao Monte Tabor, era feiticeira quem Saul consultou. 1 Samuel 28:7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Olha aqui, sério, aqui, queridos. Nós sabemos que Saul, né, ele perde ali a sua coroa, ele perde ali o reinado, ele perde ali o seu trono, ele perde ali, né, o governo, o governo regido pela sua descendência, por conta desse trono. Então, a luta contra Lilith e contra Apolo foi a luta que venceu Saul. Saul não foi vencido na batalha, na guerra, como nós
entendemos aqui, como a gente observa. Ah, ele foi, né? Ele foi atacado, ele e o filho Jonathan, e os dois, né? Não, queridos. Antes de acontecer aqui na Terra, aconteceu a guerra espiritual. Antes de se manifestar aqui, aconteceu a guerra espiritual. E Saul perdeu essa guerra. Ouviu aqui? Ele perdeu. Ele cedeu ao espírito da pitonisa, ele cedeu à desobediência, ele cedeu aos seus impulsos, e conforme nós formos passando por Apolo, você vai entender que a característica de Apolo é bem do comportamento que Saul regia naquele tempo, né? Um caçador, né? Um pai que caça, né? Ele caçava ali vamos dizer assim, a continuação, né? A escolha de Deus. Então, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 7, do 9 ao 10, diz assim, olha, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Amados, nós estamos falando aqui, né, da pessoa que desce à sepultura, aquele que morre, jamais tornará a subir. Você está entendendo aqui? Então, quando ele busca o espírito de adivinhação, ele está quebrando um princípio, né? Ele está trazendo de volta uma pessoa que desceu. Ele consulta a pitonisa, né? Então, olha como que é grave aí o espírito de adivinhação. Aonde ele te leva, né? As pessoas começam aí com coisas rasas e, por fim, elas estão mergulhadas na mais profunda, né, no mais profundo nível de desobediência. E a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Né? Ninguém se torna feiticeiro da noite para o dia, ninguém se torna, né, um Saul da noite para o dia. Ninguém deixa de consultar a Deus para consultar as trevas da noite para o dia. Para que Saul passasse a consultar uma pitonisa, alguém que estivesse sob o domínio aí, né, de Apolo e de Lilith, ele perdeu a audição de Deus. Ele perdeu. Ele consultava a Deus e Deus não respondia. Olha que grave. E talvez, né, agora digo eu, se Deus respondesse, não era o que ele queria ouvir, né? Não era o que ele queria ouvir. Imagina Deus falando para ele, Saul, né? Eu levantei Davi já. Você já imaginou? Eu já ungi Davi, Saul. Ele é governo agora. Você acha mesmo que Saul ia entregar governo para Davi? Né? Então Deus, ali o Eterno, sabia exatamente como era o coração desse filho dele, né? Vamos lá. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, amados, a guerra desse tempo, a guerra desse período, é contra Apolo, né? Lembrando que você acaba de sair de uma guerra violenta contra Lilith, e entra agora essa frequência, esse governo de Apolo nas trevas. Nós temos a ideia, né, de que quem nasce nesse período é mais propenso a ser aqui, né, destruidor, a ser tentado na homossexualidade, a ser, né, adorador, vamos dizer assim, adorador das trevas, né, porque você vê que ele
ele tem também uma lira, né, uma harpa, Apolo. Ele é considerado aí o deus da adoração, né, da adoração invertida. Ele tem essa harpa aí, dedilha, né, então, essa frequência aqui que ele lança através do som. Então, você vai ver que Apolo atua também, né, contra a adoração. Ele ataca os adoradores, porque ele tem uma autoridade na adoração. Ele carrega uma lira, uma harpa. Ele possui uma ornamentação, uma arma, né? Que é através aqui das cordas. E num outro momento, nós vamos trazer uma aula sobre frequência, né? E o que a frequência libera nos ambientes, o que ela libera na humanidade, e quais são as ações, né? A partir do momento que você tem acesso àquela frequência, quais são os comportamentos e ações que você começa a ter. Aí nós vamos ver qual a importância de se limpar adoradores, se limpar a adoração, porque o som que é dedilhado ali, né, pode estar saindo um som de Apolo, pode estar saindo um som de Lilith, porque o instrumento é só o canal de conexão. O que sai ali, amados, na adoração, é a sua essência, é a sua vida, né? É a sua essência que sai através das cordas. Então, uma pessoa que nasce nesse período, ou uma pessoa que tem aí algum altar, né, levantado para Apolo, ela precisa ser passada por um processo de limpeza aí profundo nesse quesito trono, nesse quesito Apolo, né? Porque nós vamos entendendo que ele distorce a frequência do céu. Ele traz a frequência trevas, né? Como nós vimos aqui, ele traz as pragas. Imagine você sobre a frequência de Apolo, dedilhando músicas, né, sobre cordas, trazendo pragas para determinados lugares. Meu Deus, isso é possível? É possível. É possível, amados. É possível. E aí a humanidade não entende, né? Por que que nós vivemos dias tão drásticos de praga? Se nós formos observar os shows, né, mundanos aí, né? Se você for fazer uma adoração na igreja, tem que implorar para ir 100 pessoas, né? A gente tem que fazer das tripas o coração, para servir o melhor, para atrair, para isso, para aquilo outro, implorar. Quando, né, um som aí mundano, né, é liberado numa cidade, um show, não precisa muita coisa não, é R$ 150 ingresso e tá todo mundo lá. Eu quero camarote, não eu quero o lugar mais próximo da frequência, mais próximo do cantor, da pessoa, né? Então, você já observa aí que esse nível de som que é liberado ali precisa de massa, precisa de muita gente, né? Para que as pessoas saiam dali debaixo dessa frequência e para que essa frequência seja estabelecida. Posso não acreditar nisso, não. Não é possível que quando um som, quando um festival, um show, né? Quando se reúne multidões, pode ser liberado frequência e essas pessoas podem sair atuando de acordo com a frequência. Exatamente. Então, Apolo carrega essa frequência por ele ser considerado um deus, né? Nas artes, na música. Apolo carrega essa frequência aí da homossexualidade, né? Dessa coisa meiga, né? Dessa coisa, meu Deus, quase que você fala, eu vou levar esse anjo para casa, porque é muito anjo, né? Mais anjo do que os outros anjos. Dá uma olhadinha aqui, gente. Esse daqui você até fala, né? Esse aqui só se for para guerra mesmo, né? Olha só. Agora esse daqui, olha que coisa mais meiga. Sim. Né? Então essas são as facetas de Apolo. Essas são as facetas que ele aparece. Esse sol aqui, amados, ó, ao redor aqui da sua cabeça, né? Olha bem. Ele foi adotado aí pela Igreja Católica, né?
é um espelho que é usado nas casas. Você já viu? Sim, sim. Ele foi Verdade. adotado. Esse Uhum. arco e flecha aqui é um instrumento onde ele lança as pragas, né? Essas flechas dele aqui ao solo trazem pragas, trazem doenças. Então, nós vamos ver que doenças como essa que nós acabamos de sofrer, essa pandemia, né? Ela tem a característica aqui de, de um ser que traz a doença em si, né? Olha bem. Mais para frente, nós vamos falar das suas flechas e do que essas flechas podem causar aí para a humanidade, tá? Aparentemente não causam nada, mas causam. Devastador. Então, vamos voltar a falar aqui da ligação de Apolo com Lilith, da conexão dos dois e do par perfeito que o Sol e a Lua têm, né? Falamos do seu envolvimento com a música, falamos das cordas, falamos da parte cruel de Apolo, que Apolo não queria apenas competir, a mitologia fala disso. Ele queria competir e torturar as pessoas a quais ele vence, levando as pessoas a se suicidarem. Então, é aí que ele se transforma no pai, né? Dos homossexuais, dos músicos, dos hippies, dos boêmios, né? E, por último, aí, levando a pessoa ao suicídio. Como nós lemos aqui, é possível relacionar ele diretamente com a libertinagem. Os desejos, os assassinatos de jovem, os rituais de magia, o sacrifício de pessoas. Sua história está cheia de mortes, tortura, castigo e suicídio. Então, ele é torturador. Nós vemos aqui a atuação, né, da ligação de Apolo e de Lilith, trazendo aqui a perca de reinado. Então, vamos lá. Esse mês, né, o mês de Ave, é o mês que nós teremos ataque na identidade. Anote aí. Você terá pessoas com dificuldade, com guerras, com a perca do seu propósito, da sua identidade. Porque a guerra dele está sendo travada com Apolo. No mês da paternidade, a nossa guerra é a perca de identidade, a perca da paternidade. Um pai traz identidade para um filho. Apolo caça a identidade de um filho. Caça a identidade de um homem, tornando ele homossexual. Caça a identidade de uma mulher, tornando ela, né, masculinizada. Como ele está aí guerreando no mês da paternidade, né, ele vai trazer a orfandade. Então, Apolo é o ativador da orfandade. Anotem aí. Apóstolo, ele só atua no mês de julho para agosto? Não. Todos os ataques de identidade, de orfandade, todos os ataques de pai caçando filhos, todos os ataques de filhos desonrando pais, está vinculado aí a Apolo, a perca da paternidade. Nós temos aí temos entendido, né, que Apolo destrói a figura de pai. Ele destrói. Eu atendia uma senhora, né? E ela me falava assim, nossa, apóstolo, hoje eu entendo, né? Num tempo da minha vida, eu fui apadrinhada por alguém. Alguém me deu paternidade, alguém me cobriu, me deu amor, me deu carinho, né? Me levou para um caminho que para mim parecia ser um caminho ideal, né? Colocou
as atuações como realmente de um pai. Era uma mulher, né, que cuidou dela. E me cuidou, me deu amor, me deu atenção, tudo que eu não tinha, né, em minha casa, porque eu cresci longe do pai, longe da mãe, né, cresci em lugares diferentes, eu não tive o amor do meu pai e o amor da minha mãe, né, no tempo que eu precisava gerar esses princípios dentro de mim e estabelecer essa base que é a paternidade, que é a figura do homem, que é a figura da mulher, né? Dentro, né, do inconsciente e do consciente. Então, como eu não tive, essa pessoa tinha problema com a minha mãe. E ela me usou. Essa pessoa foi em mim, me fez se sentir filha dela, mas para ferir a minha mãe. Você acredita nisso? Olha o nível de crueldade de Apolo. Olha o nível de crueldade. Essa pessoa, essa irmã, foi levada para a feitiçaria, né? Então, apesar de a sua mãe ser uma mãe católica, uma mãe... mas ela era temente a Deus, né? Ela era completamente contra essa parte aí. Então, a pessoa que tinha inimizade com a mãe dela, pegou ela como alvo, fez ela se sentir amada, se sentir tudo isso e levou ela para feitiçaria. Tirou ela dos princípios de Deus. Entende aqui? Como que é grave a paternidade distorcida? Amados, a paternidade, ela pode te levar a receber identidade, ela pode te levar ao propósito, ela pode ser quem te protege, quem te guarda, mas ela também, sob o domínio de Apolo, ela é destruidora, tá? Ela é uma paternidade traumática. Você observa aqui. O nível de crueldade de Apolo é um nível vai além do que você consegue imaginar. Porque ele não se apresenta só assim, olha aqui. Ele não aparece assim apenas, ele tem essa outra carinha aqui de santo. Então, ele vai vir, né, meigo, né, com tom de voz, com, olha, por aqui. E aqui nós precisamos tomar cuidado. Se, no mês da paternidade, nós estamos sendo levados à paternidade de Yahweh, do Eterno, de Deus, ou se nós estamos sendo tirados da paternidade de Deus e entrando por caminhos, queridos, que não tem retorno. Como assim, apóstolo? Que caminhos que não tem retorno? Como assim? Principalmente o caminho da feitiçaria. Queridos, o caminho da feitiçaria dificilmente tem retorno, a não ser que você decida sair disso. Sim. E nós falamos muito da feitiçaria aqui, como dessa pitonisa aqui, né? Essa sacerdotisa aí, né? Que é bem conhecida. Mas nós batemos muito na feitiçaria gospel. Nós batemos muito nisso, nessa manipulação de pessoas, um contra o outro, nesse jogo, né? Imoral, esse jogo manipulador. Essa feitiçaria aqui não pode passar batido no nosso meio. Essa feitiçaria aqui, ela é de atuação de Apolo e Lilith. Tá? Enquanto nós ficarmos fazendo vista grossa para isso, amados, nós não saímos disso aqui. Porque nós achamos que por sair, né, do ocultismo lá de fora, nós não nos conectamos mais. Mas isso é um engano das trevas. Porque a conexão, ela não está, queridos, apenas lá fora, não. Pior, aqui dentro tem unção. Aqui dentro tem unção. E uma voz liberada com unção, ela mata. Uma paternidade doente, ela mata. Ela fere. Ela destrói. Ela acaba com tudo.
Uma paternidade que não se curou, ela vai te arrebentar no meio. É verdade. O caminho do conserto e do amor não são parte da vida de uma paternidade doente. Então, aqui nós vamos saber se a paternidade ela é curada ou se ela é doente no momento que vocês se desligam. Não é quando se conecta, não, tá? Quando se conecta, tá todo mundo querendo fazer, né? Olha, eu sou legal e eu sou querido. Mas e aí, na hora dos problemas é que nós saberemos. Vocês já viram uma mensagenzinha que está no Instagram, no Facebook, não me lembro agora? Nós conhecemos uma pessoa, o esposo é no divórcio, nós conhecemos a família, é na morte dos pais, quando vão se separar os bens, nós conhecemos, né? Não é assim? É nessa hora que nós conhecemos a pessoa. É nessa hora que nós sabemos o fruto que ela dá. Não fica você pensando que os frutos que você conhece das pessoas são exatamente, é na hora que tem problema. Aí você vai saber quem é quem. Aí você sabe quem é a pessoa e o trono que ela rege, né? Não é nem o trono que rege ela, é o trono que ela rege. É pesado. Então, amados, o trono de Apolo e o trono de Lilith são tronos que devoram a paternidade e devoram junto. Destroem, né? Um prepara a mesa para o outro. Um prepara a cama para o outro. Sai Lilith, entra Apolo. Cada um com um contexto e cada um com uma forma de atuar. São muito similares, né? São muito similares, porém, a parte feminina é Lilith e a parte masculina é Apolo. Né? Nós vamos trabalhar nas próximas aulas, nós vamos fazer mais, né? Nós já estamos aqui há 1 hora já. Confirma para mim, é 1 hora mesmo? Sim. Nós já estamos aqui há 1 hora de aula, nós vamos trabalhar na próxima aula. Amados, teve uma missão aonde, né? Todo mundo conhece essa missão, onde os astronautas, né, queriam chegar na Lua. Quem sabe disso aí? Qual nome foi dado para essa nave para chegar à Lua? Quem sabe? Apolo. Apolo 11. Por que você acha que esse nome Apolo foi dado para essa missão? Porque Lilith não se nega para Apolo. Ela é a parte feminina dele. E aonde Apolo está indo? Na Lua. Sim. Pegou aqui o negócio, como que é grave, como que é sério? Lilith não se rende, como que eu posso dizer? Não se opõe a Apolo. Lilith cede para Apolo. Os dois trabalham juntos. Imagina a pessoa que nasce na virada dos tronos. É muito sério. É muito sério. A virada dos dois aí, as primeiras semanas, é violento, violento, violento. Amados, nós estamos trabalhando esses tronos e não pense que os outros não são pior, não. O que vem depois de Apolo também é grave, né? Também não é fácil. Mas eu quero trabalhar bastante Apolo, como nós trabalhamos Lilith, para que você tenha entendimento nos processos de libertação. Você está guerreando contra um ser chamado Apolo e não sabe. A sua linhagem guerreia contra um ser chamado Apolo e não sabe. Como? Através de pestes, doenças, através da homossexualidade, né? Você viu aqui que ele é padrinho, né? Patrono, né? Dos hippies. A maioria dos hippies é ligado com as drogas, não é isso? A maioria, não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria, né? Tá lá na questão da natureza, né?
de não sei o quê, de não sei o quê, e tal, e tal. Então, vamos lá, queridos. Como que nós vamos tendo o conhecimento e saindo dessa conexão? Primeiro, nós vamos trabalhar com as renúncias, né? Mas com entendimento, você faz renúncia com consciência. Apesar de, né, você está renunciando o quê? Se você nem sabe que é Apolo. Ah, estou renunciando o quê? Gente, esse negócio místico de mitologia, eu nem gosto disso, né? Isso aqui nem tem na Bíblia. Não, aí você vai ver Apolo lá com Deus Ra, lá no Egito. Depois você vai ver ele lá se levantando ali para derrubar um governo de Deus, né? E guerreou contra um governo de Deus e destituiu ele, né? Através ali da sua conexão com Lilith. Então, como que você não vê, né, essa atuação? Porque você não tem conhecimento, você não sabe os nomes, você não sabe as atuações, você não tem contexto, você não tem entendimento desse nível de batalha. Entende? Então, você vai dizer, não existe aqui isso nas escrituras. Aqui diz a profeta, o mundo espiritual regendo o físico, cada nação dá um nome, mas a frequência é a mesma. É lógico, gente, se nós formos observar os nomes aqui no Brasil, por exemplo, é diferente da Espanha, né? São coisas que têm nomes diferentes, mas que são a mesma coisa, né? Mas que cada região tem o seu nome. Então, é isso por hoje, né? Entramos aqui num tempo de conhecimento violento sobre Apolo, vamos trazer as bases bíblicas, vamos trazer conhecimento, vamos trazer limpeza. Apóstolo, eu não vou sair mais no sol, então. Apóstolo, quando eu ver a lua, eu vou passar longe. Não, amados, não é isso não, tá? Não é isso não, tá? É a parte espiritual que usa, né? Aí a lua e o sol. Lembrando que os luzeiros foram criados pelo Eterno, tá? Tá lá em Gênesis. E o que nós estamos aqui é denunciando as obras, né? Daqueles que se apropriaram do governo de Deus. Tá bem? Que o Eterno te abençoe, te guarde, vamos orar juntos. Alguém tem alguma pergunta antes de a gente encerrar? Alguém tem alguma pergunta? Queira fazer? Escreve aí. Não? Tá tudo certinho? Quando nós terminar essa série, eu vou mandar para vocês, tá? O PDF, para que vocês tenham esse material, para que vocês consigam aí ensinar e consigam aí desvendar, né? Deus dá a revelação também para você. Eu creio que conforme você for lendo, conforme você for passando mês a mês, você vai entendendo as atuações e o contexto desses tronos. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós nos rendemos diante do teu trono. Pai, hoje nós queremos nos elevar novamente diante do teu trono, subimos pela cruz, e nós, Pai, rendemos, Senhor, todas as intenções do nosso coração, todos os sintomas, Pai, todas as ações, tanto de Lilith quanto de Apolo, Senhor. Todo esse apadrinhamento, Senhor, que esses tronos possam ter ainda nas nossas vidas, nós rendemos, Pai. Senhor, se nós ainda atuamos através da frequência de Apolo, através da frequência de Lilith, caçando, destruindo, exterminando a paternidade, tirando, Pai, a paternidade do Eterno, a sua paternidade, e colocando a paternidade humana ou a paternidade de um trono. Pai, nós pedimos ao Senhor que os teus olhos nos sondem agora, Pai. Os teus muitos olhos nos escaneiem de cima a baixo,
Nós nos rendemos diante do teu trono para sermos julgados e pedimos o teu perdão, pedimos a tua misericórdia sobre nós, pedimos a tua limpeza, que o fogo do teu altar superior passe agora, nos limpando. Nós rendemos a nossa vida diante do teu altar, Senhor, diante do teu trono. E nós pedimos aqui, Senhor, a tua cobertura. Para entrar, meu Deus, num tempo de guerra contra Apolo, mas entrar guardados, escondidos, entrar acima dos tronos, Pai. Nós queremos subir, Pai, em conhecimento, em graça, em unção, mas principalmente queremos dar frutos, frutos do teu Espírito. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. E amém. Amém, queridos e queridas. Que o Eterno abençoe cada uma. Um beijo, Mônica, Elis, Profeta Irlândia, Líria, Pastora Claudineia, filha querida, Sara, Meireles, Pastora Vânia, filha querida, que o Eterno as abençoe em nome de Yeshua. Amém. Um beijo e até amanhã, se o Eterno nos permitir, para a série aí de Apolo. Shalom, shalom, beijo. Amém. Beijo. Amados, vou jogar para o YouTube, tá? Não esqueçam de ir lá, curtir, né, dar o seu like, colocar seu comentário, porque isso eleva o nosso ensino no YouTube e pessoas vão ter, né, como que se fala? Vai aparecer para mais pessoas esse ensino através do teu comentário, através do teu like, tá? Um beijo. Shalom, shalom. Shalom, pastor.